não briguem comigo, mas grande parte do caráter foi exemplificado por mulheres de Deus. Glórias a Deus. Então hoje nós vamos falar de Maria. Não é Maria ainda a mãe de Jesus, ela está nessa escala. Ela está nessa escala. José, o pai de Jesus, também está nessa escala. Mas hoje nós vamos falar sobre Maria de Betânia. Então convido você a abrir sua Bíblia. Não precisa se levantar. Lá em Lucas, mantenha ela aberta, Lucas 10. Eu vou pedir gentilmente que desligue o ar aqui para mim, por favor. Obrigada, viu? Lucas 10. E o versículo muito conhecido, muito pregado, 38 ao 42. Quem achou a palavra, diga amém. Amém. Diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela leitura dessa palavra. Em primeiro lugar, muito obrigada por nos ajudar a estar aqui. Sim, meu Deus, de estarmos aqui mais um dia aprendendo de Ti, Senhor. Senhor, como já foi dito aqui, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então, aquele, meu Deus, que entrou aqui com a sua ferida aberta, com o seu coração machucado, que a sua palavra seja pura nessa noite. Que essa pessoa que entrou aqui com o seu coração sem consolo, que a sua palavra seja consolo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quantas vezes nós já não ouvimos falar dessa Maria, né? E nós vamos ler 3 passagens e explicar as 3 passagens, para depois falar do caráter que a gente quer ressaltar nessa terça-feira, que vai ser humildade. Nós vamos falar sobre humildade nessa terça-feira. Então, Marta, aqui, ela não estava ocupada, como muita gente diz. Marta não estava ocupada lavando louça, servindo só a mesa. Não. Marta era o tipo de pessoa que ela foi exortada por Jesus, quando Jesus fala: Marta, Marta. É porque ela estava preocupada e ocupada demais com coisas desnecessárias para aquele momento. E o sentido aqui dessa passagem indica que Marta estava querendo fazer coisas que ela não fazia em dias normais, como, por exemplo, arrastar as coisas de lugar. Marta estava alvoroçada. Ela estava assim se preocupando com detalhes. Você já deve ter feito isso, ou você já deve ter conhecido alguém assim. Quando alguém chega em sua casa, você sabe que tem uma determinada teia de aranha que só você enxerga. A visita não vai enxergar. Mas, quando a visita está na sua casa, ou você fala: não repara aquela teia de aranha ali, viu? O que vai acontecer com a visita? Vai reparar, ela não viu, né? Olha, aranha grande, bem criada. É o que ela pode dizer. Ou você diz isso, ou você fala assim: só um minutinho que eu vou tirar essa teia de aranha na frente da pessoa. Você já deve ter feito isso, você já deve ter visto alguém fazer isso. Não me identifiquei. Então tá bom, vou dar outro exemplo. Você já se deparou com algum parente que você vai visitar? Faz tempo que você não vai lá. E aí quando você chega, aquele parente começa a fazer coisas que ele não faz no dia a dia. Como, por exemplo, vou lavar o quintal. Você acabou de chegar ali, vou lavar o quintal. E aí ele começa a jogar água, e você lá, né? Ele não para, ele não finaliza, e aí ele começa a fazer coisas como
Eu quero levar esses exemplos absurdos para você entender o que Marta estava fazendo, algo que não era usual, algo que não era para aquele momento. E o quão desconfortável é quando você está diante de alguém e esse alguém não para quieto. Você quer conversar com essa pessoa, você quer ter a atenção dessa pessoa, mas essa pessoa senta, levanta, está com a vassoura na mão, com o pano na mão, e aí ela ainda fala para você, vai falando que eu estou ouvindo. Mentira! Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Mas quantos de nós já nos não identificamos agora? Né? Vai falando aí, eu estou te ouvindo. Só que eu estou limpando aqui, não posso parar. Tá, mas está limpo já. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você fale comigo, que você me escute. E era isso que Marta estava fazendo. Entende agora o que Marta estava fazendo? Então muita gente fala assim, tá vendo? Eu vou ficar aos pés de Jesus eternamente. Não vou lavar, não vou passar, não vou cozinhar. Entenda que Marta estava fugindo do cotidiano. Ela estava fugindo do cotidiano. E quando nós fazemos isso, Marta tinha boas intenções? Sim, mas no momento errado. Enquanto isso, Maria, que valorizava o tempo, que sabia que o tempo não ia voltar, que sabia que o tempo era precioso e que ela não podia acreditar que na casa dela estava ali sentado o mestre. Ela nem piscava. Ela ficava olhando para ele, contemplando, adorando e falando, fala mais, eu fico aos seus pés eternamente, fala mais. E atrás nós podemos imaginar Marta arrastando os móveis, vem me ajudar, Maria, vem me ajudar por quê? Nós podemos fazer isso na semana que vem, nós podemos fazer isso amanhã. E por isso a Bíblia fala, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ela ficou perplexa, ela valorizou, ela ficou em êxtase lá na sala dela. Provavelmente ela pensou, peraí, é verdade? Debaixo do meu teto está Jesus? E ela não parava de adorar. Essa é a Maria que nós vamos falar hoje. Aí a mesma Maria está em João 11. Abre lá comigo. Evangelho de João 11. Nós não vamos nos aprofundar na história, mas nós vamos citar a pessoa. João 11, versículo 1, 2 e 3. Que diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Então aqui não tinha acontecido ainda. Aliás, já tinha acontecido a unção. E tinha enxugado os pés com seus cabelos. Aqui João está dando um spoiler aqui no capítulo 11 do que vai acontecer no capítulo 12. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A história aqui da ressurreição de Lázaro, ela marca o ministério de Jesus de uma forma esplêndida. E ela faz ali, a partir dessa situação, o povo concluir que para Deus não há impossíveis. Deus pode ressuscitar até mortos, eles acabaram de ver. E essa mesma Maria que escolheu a boa parte, irmã de Lázaro, ela agora está em desespero. Ela teve aquele momento de intimidade com Deus, ela era amiga do Senhor e ela era amada pelo Senhor. E agora ela está em desespero, então ela se lança. Nós vamos, se você observar nos versículos posteriores, ela vai chegar ao momento de se lançar aos pés de Jesus em profundo sofrimento, se emocionar tanto, chorar tanto, que Jesus, por causa do choro dela, existe um versículo na Bíblia que diz: Jesus chorou. E aí, esse versículo, ele não quer dizer que Jesus chorou pela morte de Lázaro, porque a morte de Lázaro já tinha solução. Na mente de Jesus, Jesus já viu lá na frente, ele não estava chorando pela morte de Lázaro, porque era um luto temporário.
mas emocionou-se o mestre, porque ele sentiu nele o sofrimento que alguém sente quando perde alguém querido. Por isso que nós vamos ler várias vezes que ele sabe as nossas dores. Aleluia. Porque ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que eu sinto quando fico decepcionada, quando fico triste, frustrada, porque ele foi. Então ele entende. Então quando Maria faz isso, ele se joga, se lança e até fala assim: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus chora. Chora porque sente a dor dela. E ao vermos o choro de Maria aos pés do mestre, nós percebemos o quanto ela não tinha segredo e o quanto ela não tinha constrangimento de se abrir diante do Senhor, em devoção, em adoração. E aí essa mesma Maria está em João 12. E esse merece aqui que a gente leia alguns versículos mais. João 12 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Então Jesus já tinha visitado Betânia, agora ele vai para Betânia novamente, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos. Então já tinha acontecido a ressurreição. Perceba que não é cronológico. Aqui em João 11, não é que já tinha acontecido, é um spoiler do que vai acontecer. Então, João, como é ele mesmo que está escrevendo todos os capítulos, ele adiantou o que aconteceu no capítulo 12. Mas primeiro houve a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus foi embora, foi lá para a cidade dele continuar o seu ministério. E o grande acontecimento de Betânia nunca foi esquecido. Nunca foi esquecido. E aí foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, olha Marta, servia. Coitada da Marta. A Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então olha só, quase uma semana antes da Páscoa e alguns dias antes da crucificação, Jesus volta a Betânia, não para luto, mas para festejar. Jesus está ali na casa de um homem chamado Simão. Faltavam alguns poucos dias para a celebração da Páscoa. O que era a celebração da Páscoa? Nós já vimos aqui. É a celebração em memória de quando o povo de Israel foi livre, os primogênitos foram livres da morte. Quando lá o anjo, o Moisés pediu para que as pessoas passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, preservasse os primogênitos de cada filho de israelita. Então, isso se formou uma celebração todas as vezes eles celebravam e lembravam desse dia. E também era a festa dos pães asmos, que é o pão sem fermento, que eles memoravam, lembravam do grande dia da fuga, quando Deus orientou Moisés que todos levassem pão sem fermento para a fuga. Então, eram duas festas importantíssimas que reuniam muita gente para comemorar, para lembrar quando eles foram
foram libertos do Egito. E Jesus já estava sendo observado. Só um parênteses aqui, quem lembra por que o pão era sem fermento? Exatamente. Como o fermento foi usado para simbolizar o pecado, o pão asmo indicava que aquela família estava livre do pecado, sem fermento. Amém? Voltando, aí Jesus estava sendo observado já pelos chefes da lei, pelos mestres da lei, porque eles estavam tentando ver se conseguiam achar em Jesus alguma coisinha para poder incriminá-lo, para poder condená-lo. Só que os mestres da lei ficaram constrangidos de abordar o mestre naquele momento. Por quê? Porque tinha muita gente em Jerusalém, tinha muita gente ali nas redondezas, mais ou menos 2 milhões de pessoas, só para comemorar as festas. E a maioria era da Galileia, ou seja, seguidora de Jesus. E também essa multidão, muitos se converteram ao verem o grande milagre de Lázaro. Então a cidade estava muito alvoroçada, muita gente, uns para comemorarem as festas, outros para conhecerem Jesus que ressuscitou Lázaro e, pasmem, outros querendo matar Lázaro. Coitado do Lázaro, morreu e viveu e as pessoas queriam matar o Lázaro novamente. Então olha só que situação que estava ali naquela cidade. E aí os mestres da lei recuaram. Vamos esperar passar essas festividades, vamos esperar essa... Já pensou se a gente ataca esse Jesus e esse amontoado de pessoas vem contra a gente? Não é seguro. Jesus estava então no jantar, festejando, na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia fala assim, Simão o leproso. Mas ele estava ali, na sociedade. Vocês não estão entendendo. Simão o leproso no passado, ele tinha sido curado por Jesus. Então ele resolveu fazer um grande jantar, em demonstração do quê? Gratidão. E estava ali a casa dele cheia de gente, pessoa que jamais entraria. Será que está curado mesmo? Mas Jesus estava lá, a garantia da cura estava lá. Então, a casa dele estava aberta. E Marta, como sempre, nós vemos aqui, ela estava servindo a mesa. E as pessoas que sentavam à mesa, quem que estava sentado à mesa? Lázaro e Jesus. E a forma como eles sentavam, vocês sabem como é? Eles estavam inclinados à mesa. A mesa não era alta, a mesa era baixa. Então, de forma que os pés de Jesus estavam livres, estavam estendidos. Enquanto Marta estava tentando servir, Maria estava tentando adorar, no meio daquela gente. E aí, olha só que coisa linda. Ela tinha feito um plano. Eu vou ungir, eu vou perfumar, ainda que sejam os pés de Jesus. E ela tem em mãos um frasco de alabastro, conhecido por ser um frasco de gargalo alongado, feito de mármore. Hoje a gente tem um vidro que conserva o perfume, mas naquele tempo era um mármore. Então tudo era muito caro. O mármore conservava ali o perfume, o óleo, por muitos dias, muitos anos, aumentando a sua durabilidade. E o que tinha naquele mármore era chamado nardo, nardo puro. Por que a Bíblia faz questão não só de falar tinha nardo no vidro? A Bíblia fala assim, tinha nardo puro. Por quê? Quando você vai ao mercado e você vê lá azeite misto, quanto custa? Uns 19? Uns 17? Uns 20? E quando você olha o azeite virgem, custa um rim, uma casa, né? Por quê? O que está dizendo ali? Pode comprar esse azeite, é 100%. E assim era o perfume de Maria, não tinha mistura, ela era nardo puro. E era caríssimo. O nardo era uma planta nativa da Índia. Olha só como ela trabalhou. E nunca havia sido misturado com nada. E Maria, ela quebra o frasco. Mas aqui entenda, não é quebrar o frasco todo, ela
E aí, quando ela começa a ungir os pés de Jesus, num ato de pura devoção, de pura adoração, o perfume começa a inundar aquela casa. Um perfume maravilhoso. E aí, depois desse ato, Judas reconheceu o preço do vidro, o preço do conteúdo. Custava mais ou menos 300 denários. Um denário era o pagamento de um dia de trabalhador comum. Significa então que Maria gastou 1 ano de trabalho. Ela guardou, ela poupou para poder presentear Jesus. E aí, quando ela faz isso, Judas, ele dá um exemplo de... A gente aprende na Bíblia o que fazer e o que não fazer. A Bíblia não esconde, como eu sempre falo, a Bíblia não esconde o caráter de ninguém. E aqui, Judas, ele se indignou, porque ele falou, que desperdício derrubar um perfume desse, quebrar o vidro, o mármore, quebrou o mármore, que desperdício. Poderíamos vender, arrecadar o dinheiro e doar para os pobres, mas a Bíblia fala que isso nunca acontecia, porque ele nunca sobrava. Por quê? Porque ele mesmo retirava da bolsinha. Ele já era ladrão. Aqui nós temos um exemplo do quê? Falsa humildade, falsa piedade, ou seja, eu mostro que a minha intenção é boa, eu quero ajudar os pobres, mas era isso mesmo? Não, ele estava de olho no dinheiro, egoísmo. E aí Jesus fala uma exortação: deixe-a me ungir, deixe ela me adorar, deixe-a. Os pobres, vocês terão todos os dias ao lado de vocês. Isso é tão verdade que nós estamos em 2025 e o que nos rodeia, O que a gente vê nos faróis? Portanto, naquele último dia, você não vai poder dizer para o Senhor que você não teve oportunidade de ajudar um pobre, porque o que mais tem é pobre para você ajudar. E aí Jesus disse assim: deixa, os pobres sempre estarão com vocês, mas eu, por pouco tempo, estarei aqui. As oportunidades vocês terão para ajudar, amparar, auxiliar, visitar. Mas a mim, pouco tempo me resta. E ela já está antecipando a minha unção no meu sepultamento. Porque era uma prática, Era uma prática. E, mais uma vez, não era o momento de gastar tempo com o pobre. Naquele momento era o momento de gastar tempo com Jesus. Era gastar para ganhar, perder para ganhar, adoração sincera. E Maria é o exemplo vivo do perdão e gratidão a Deus. Porque quem muito é perdoado, muito ama. É isso. Como ela tinha uma vida tão difícil, ela foi muito perdoada, então ela amava muito. Como alguém poderia olhar para ela, depois de todo o histórico, e ainda amá-la da forma como amou, da forma como perdoou, da forma como respeitou? Então, essa foi uma coisa que ficou para Maria. E o que a gente aprende aqui, antes de entrar na humildade? Nós aprendemos com Maria de Betânia amor e hospitalidade. Maria era uma pessoa amorosa, hospitaleira, uma pessoa que muitas vezes deixava de comprar para si para comprar para o outro. Muitas vezes deixava de comer para dar para o outro. Lembrando que a hospitalidade aqui, nós não estamos exaltando a hospitalidade em forma de obras, para dizer para os irmãos que a hospitalidade, ela vai ganhar um território no céu. Não é isso. Mas a pessoa hospitaleira, o crente com caráter hospitaleiro, é alguém que tem a nítida presença de Deus. É um sinal forte de salvação. Se observarmos, nós notaremos que é difícil de encontrar, especialmente hoje em dia, pessoas hospitaleiras. Muito difícil. Que não almejam nada em troca. Elas dão sem almejar nada em troca. Então esse era um dos caracteres de Maria.
Outro caráter de Maria é devoção. Maria tinha uma vida repleta de devoção. Isso significava que tudo que ela fazia não era pela metade. Tudo que Maria fazia era 100% entregue, 100% verdadeira. Ela valorizava o momento, ela valorizava a oferta e colocava o mestre em primeiro lugar. O seu viver era coerente com a sua fala. Ela dizia que o amava e mostrava que o amava. Né? A gente nunca se viu uma época tão fácil de falar eu te amo. Nós ouvimos eu te amo e tão zero de ações, né? Nós vemos muito se dizer eu amo você, enfim, mas zero de ações. Nós não podemos nos encaixar nesse exemplo. Nós devemos nos encaixar no exemplo de Maria. Eu amo e está aqui minha ação. Ainda que eu não fale que eu amo, mas está aqui a minha ação de que eu amo. Né, irmãos? E aí, nós entramos na humildade. E é aqui que nós vamos conversar. Pelos próximos 30 minutos. Seria repetitivo dizer aqui que humildade não é sinônimo de pobreza. Seria repetitivo. Mas é bom falar. Nós sabemos que existem ricos humildes e pobres orgulhosos. Sabemos disso. No dia de Ano Novo, vou dar um exemplo aqui, minha mãe insistiu que nós levássemos, como todo ano nós fazíamos, um prato elaborado para alguém da nossa vizinhança. E eu e o Alexandre fomos lá, no portão, antes, porque se nós fôssemos, ainda bem que nós não fomos com o prato. Nós fomos antes e perguntamos para a pessoa, já que não era a primeira vez que isso estava acontecendo, né? Nós sabíamos que ela é uma pessoa necessitada, mas nós fomos perguntar. E ela praticamente nos colocou para correr. Ela disse assim que não aceitaria mais nada de ninguém, do portão mesmo, assim. Foi olhando assim para a gente, oi. Aí eu e o Alexandre, a senhora, não aceito, nem eu nem meu marido, não queremos mais nada de ninguém. E precisando. O Alexandre, vamos embora, sem insistência. Caráter calmo. O Alexandre calmo. E cheguei em casa, a mamãe perguntou, e aí, posso preparar o prato? Não, mãe, nem apareça lá com o prato. Nem apareça lá. E olha, gente, isso pode ocorrer no momento que você resolve doar alguma coisa para alguém e essa pessoa diz, por exemplo, eu só recebo se for de marca. É de marca. Se for caro, eu quero. Se não for caro, minha amiga, dê para os pobres. Né? Então, assim, gente, a gente ri, mas existe. Existe, né? Uma vez eu vi uma pessoa na rua e eu fui oferecer, eu estava com uma maçã, eu falei assim, você aceita uma? Porque eu não tinha dinheiro naquela hora. Eu falei, você aceita uma maçã? Ela falou, não, eu sou alérgica. Eu falei, então, não adianta. Tem gente, então para você ter uma ideia que a pobreza não quer dizer humildade. Não quer dizer. E ser rico, muitas vezes você fala assim, nossa, olha o ricão, é humilde. Então a gente não pode ficar julgando assim pela aparência. Chegou um irmãozinho na igreja tão humilde, sentou no último banco, calça rasgada, chinelo, palito no dente. E muitas vezes não é. Não é. Você vai falar assim, irmão, senta na frente. Não quero. Bem alta, você sabe, passa vergonha. Não, você está aqui mesmo. E então isso não é sinal. Deus nos ensina mais uma vez. Então, como que é ser humilde? A gente leu aqui Maria, então vamos tentar aplicar. Uma pessoa humilde, ela não tem tempo de observar as falhas e os pecados dos outros. Por quê? Porque como ela é humilde, ela passa o tempo todo preocupada com as suas próprias falhas, com os seus próprios pecados. Não adianta
também eu perguntar assim, ó, quem é humilde aqui? Você falar, eu, já não é mais. Já não é mais. Entendeu? Porque a humildade é silenciosa. Entendeu? Você não chega num lugar e fala assim, eu sou humilde, tá? Eu sou humilde, só quero uma casa de... e vai falando, né? Eu sou humilde, só uso sapato da Arezzo, né? Luz da lua. Eu sou humilde, né? Peço pouco. E assim por diante, eu só compro na Zara. Né? Então assim, hoje mesmo eu estava conversando com as minhas primas, falando assim, gente, existe tanta gente que a gente vê na cidade, vamos falar de Terra Preta, um baita de um carrão, mas um carrão, e às vezes não tem o que comer em casa. Ela quer provar alguma coisa para alguém e põe em sofrimento toda a sua família para um status que ela quer viver uma vida que ela não é a realidade. Não é a realidade. Essa é a falsa forma de dizer que tem alguma coisa. Então, a pessoa humilde, ela não fica olhando as falhas dos outros, mas ela se preocupa consigo, ela coloca uma lente do seu próprio pecado e ela se olha por esse pecado. Ela consegue ser invadida pela misericórdia de Deus, ela consegue enxergar dentro dela as muitas falhas que ela tem e o quanto a misericórdia de Deus invadiu ela. E ela chega ao ponto de falar, ó, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Como diz aquele louvor. Ela reconhece que ela foi muito perdoada e, portanto, ela também tem que perdoar. Ela entende esse recado de Deus. E essa humildade a gente precisa não confundir com a falsa humildade, que é aquele orgulho farisaico que acaba se gabando de atos de sinceridade. Por exemplo, pessoas que falam assim, ó pobre homem que sou, mas por dentro não é nada disso que ele está sentindo, ele está falando aquilo de boca para fora, né? O seu interior se sente importante, especial. Nosso coração, ele foi renovado pelo Espírito Santo, é verdade, mas ele continua sendo enganoso, ele continua sendo fábrica de ídolos. Por isso que a gente tem que cuidar dele, olhar para ele. E é sempre bom lembrar daquele versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, coloque as suas lentes, olhe para você e veja o quão feio você é por dentro. Carol, você está me chamando. Carol, está gravando. Olhe para dentro e veja quão feio nós somos. Tem dia que nós somos muito feios. E não admitir isso torna a feiura mais feia. Sabia? Quem acha que dentro está limpo, está lindo, maravilhoso, não precisa de Jesus. Não precisa estar aqui. É santo, preparado, já vai para o céu. Muita gente se utiliza da palavra sou humilde para ganhar ponto. Para ganhar ponto na igreja, para ganhar ponto no trabalho, para ganhar ponto diante das pessoas. Ninguém corre de uma pessoa que é humilde. A pessoa corre do assassino, do orgulhoso, do soberbo, mas alguém fala para você, sou humilde. Você vai correr dele? Não. Mas sabendo disso, muita gente fala, sou humilde, sou humilde, sou humilde. E aí você cai nessa rede, achando que é mesmo. E no fim, não é não. E aí, o que nos motiva a sermos pessoas humildes? Não vai ser o próximo, não vai ser a igreja, não vai ser o pastor. A única motivação para sermos humildes é quando nós olhamos para dentro com a lente do Evangelho. Não estou falando aqui que nós devemos nos comparar. Compare-se com vocês mesmos. Não. Eu não devo me comparar com Jonas. O Jonas não deve se comparar com a santidade do pastor. O pastor não deve se comparar com o pastor Afonso. Todos nós devemos nos comparar. A regra é muito alta. A régua é muito alta.
todos nós devemos nos comparar com o único perfeito que é Jesus. Carol, que régua alta, mas é a régua. É a régua. Sede meus imitadores, Paulo disse, que precisava ser muito bom para falar isso. Como eu sou de Cristo. Esses dias a Elisa me mandou uma figurinha falando assim, Jesus, né, um navio gigante, Paulo, um barco, e eu, um ferro de passar. Aí eu falei, Elisa, esse ainda é ferro a vapor, eu sou o ferro preto, Black Decker, sem vapor. Porque nós precisamos enxergar a nossa limitação, nós precisamos e nós só conseguimos. Eu não consigo enxergar o que há de feio em mim, então está faltando evangelho. Porque quando você começa a entrar no evangelho, aí começa o espelho para você. Você começa a ler e fala assim, eu tenho isso. Isso também eu tenho. O evangelho é isso, você vai lendo e, agora foi difícil. Que espadada. Esse é o evangelho. Aleluia. Ele é o espelho. E aí, quando nós enxergamos isso, nós queremos ser motivados ao quê? A buscar essa humildade, a buscar essa pureza, a buscar esse alvo, sabendo que eu não vou alcançar, mas eu preciso buscar, eu preciso insistir. E para quem é o evangelho? Para quem é? Para o mundo. Por isso que a igreja foi com a banda lá no carnaval para buscar o mundo. Não. Lucas 5 diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. E aí, né? É para todos nós. É um padrão alto que talvez nunca teremos sucesso em alcançar, mas o evangelho nos ajuda dia a dia. O Espírito Santo se move dentro de nós, fazendo com que a gente produza humildade. E depender do Espírito é humildade. Quando você depende do Espírito, você está sendo humilde. Paulo disse, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E o autor em Hebreus diz que nós vamos ser capacitados para toda boa obra. Olha o que ele diz, vos aperfeiçoe, Deus vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer essa sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo. E aí então nós precisamos, agora que nós entendemos o que é humildade, agora que nós entendemos para que serve o Evangelho e agora que nós entendemos as motivações certas para sermos humildes, nós vamos entender o que é a autoavaliação, o autoexame. Se você consegue, se você nesta noite, ou você já fez isso, se você consegue se olhar sinceramente à luz do Evangelho e identificar como você é pecador, como você é miserável, você está no caminho certo. Glórias a Deus. Você começou, você já está no caminho certo. Mas não é falsidade. Falar da boca para fora. E amanhã falar assim, Senhor, mas eu sou um dizimista fiel, Pai. Eu estou na sua casa todos os dias. Não é certo. Não é certo. Senhor, eu subi monte, eu desci monte. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Eu vou colocar o Senhor na parede. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais. Se o Senhor não fizer, eu não faço mais. Se o Senhor não for meu empregado, eu não vou. Se o Senhor não me trouxer água, eu não vou. Se o Senhor não me dá um sinal. Se a pessoa levantar lá da esquerda e vir profetizar para a direita, eu vou acreditar que foi o Senhor. O Senhor fala, que oração é essa? O que é isso? Cadê o Evangelho? Cadê o Evangelho? Quando você chamar o seu pecado pelo nome diante de Deus, pecado feio, só você enxerga. Vou dar um exemplo. Senhor, às vezes, eu sou uma conversa assim mesmo, sabe? Senhor, não é assim, ó, perdoa os meus pecados e minhas falhas, geral, genérico. Senhor, às vezes eu sou muito nervosa, muito irada. E aí, Senhor, quando eu estou irada, eu começo a tremer,
eu começo a falar coisas desagradáveis, eu ofendo as pessoas, e se eu não me segurar, Senhor, eu bato. Eu peço para o Senhor perdoe esse pecado. Senhor, o Senhor conhece a minha língua, o Senhor sabe que eu sou faladeira, me perdoa por esses pecados. O Senhor conhece, Senhor, que quando uma pessoa tem sucesso ali do meu lado, isso me incomoda, porque eu tenho inveja, Senhor. Me cura, me perdoa. E aí, quando a gente começa a chamar o pecado de pecado, a humildade começa a chegar. Por quê? Porque antes da humildade chegar, é preciso haver um esvaziamento do ser. Como que eu vou encher de água um copo que está cheio de vinho? Primeiro eu tenho que tirar o vinho e colocar a água. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos esvazia de nós mesmos e depois nos enche dele. Só que isso só pode ser feito quando eu reconheço que eu preciso ser esvaziado. Esvaziado da inveja, esvaziado dos ciúmes, esvaziado da ira, esvaziado de toda a tristeza, esvaziado de tudo que é obra da carne. Aí eu estou crescendo em humildade. Quando você se humilha ao Senhor, dizendo assim: Senhor, chegou num ponto que eu não consigo sozinho, e se humilhar diante de Deus. Você vai perceber que quanto mais o Evangelho revela o seu interior, mais necessidade você vai continuar tendo de crescer em humildade. Você vai reconhecendo que só o Senhor é o suficiente. E você vai vendo agora, você vai vendo que Ele poderia ter se livrado dos algozes da cruz, Ele poderia ter destruído tudo, como Ele mesmo falou, mas Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele viveu como homem aqui, sendo Deus. Veja como foi difícil, foi o maior exemplo de humildade. Tendo o poder na mão, nós, sem termos o poder na mão, nós somos atrevidos. Jesus tinha o poder na mão. Ele falava: se eu quiser, eu posso fazer com que os anjos desçam, acabem com tudo. Mas ele viveu 33 anos em humildade, aqui nessa terra. Ele se fez um de nós, porém sem pecado, sem mancha, sem repreensão. E alguém disse assim: ele viveu a vida que nós não podíamos viver, ou seja, em santidade. E ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. E é verdade. E olha só, todo mundo atestou que Jesus foi humilde e foi perfeito. Paulo disse: ele não conheceu pecado, sim fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. O autor aos Hebreus disse: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Pedro disse: porque para isso foi chamados, pois também Cristo padeceu, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. João disse: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E o próprio Jesus disse dele mesmo: e aquele que me enviou, ele falou, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha aqui um exemplo de humildade. Eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que agrada a Ele. Sendo Deus. Sendo Deus. Então, o próprio Jesus cumpriu o que ele pregava. Ele disse assim em Lucas: não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como aquele que serve. E o maior inimigo da verdadeira humildade é o orgulho. Tiago vai dizer que Deus odeia, detesta, abomina o orgulhoso. Ele fala: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Pedro diz: revesti-vos de humildade, porque Deus, Ele resiste aos soberbos, Ele resiste, mas, olha aqui quem recebe a graça: dá graça aos humildes. Somente Deus pode nos livrar
livrar de cobiçar coisas más, de querer coisas más. Só que aqui nesse versículo está a chave. Ele dá humildade para quem ele encontra graça. E dá graça para quem é humilde. Olha só em Isaías 57. Olha onde Deus habita. Olha o que diz. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade. Ele habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, diz Deus. Como também eu habito com o contrito e humilde de coração. É onde Jesus mora. Jesus não mora na soberba. Jesus não mora no orgulho. Jesus mora na humildade. O orgulho ele se manifesta de diversas formas. E na igreja, no cristão, ele se manifesta de formas diferentes, sutis. Como, por exemplo, o orgulho moral. O que é o orgulho moral? A gente pode até citar a parábola do fariseu e publicano, a qual o Senhor contou para aqueles que se orgulhavam a si mesmos. Quando a gente lê o início dessa parábola, diz assim, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Ou seja, essa parábola ele contou para pessoas específicas. Ele falou, vou contar essa parábola para quem confia em si mesmo, para quem confia que é justo, para quem despreza os outros. É isso que Jesus falou. Ele não deixou essa parábola no ar. Ele falou assim, essa parábola tem um endereço. Eu vou contar essa parábola para quem acredita que em si mesmo, na sua justiça, e despreza os outros. Aí ele fala, o fariseu, o publicano, foi até um monte lá, né? Aí o fariseu, ainda bem que eu não sou como ele, né? Eu devolvo meu dízimo. O publicano bate no peito e fala assim, tem misericórdia de mim, sou fraco e pecador. Aí ele fala, para quem o Senhor olhou, para quem o Senhor abençoou? E todo mundo responde, publicano. Ele começa a ensinar. Então, quando nós sentimos, o orgulho moral aqui era do fariseu. Quando nós sentimos melhores, moralmente, mais fiéis, mais cumpridores de regras do que os outros, nós somos orgulho moral, nós temos orgulho moral. É pecado diante de Deus. Então, às vezes, nós estamos dentro da igreja e nós nos sentimos os donos da verdade, porque não cometemos os mesmos pecados do mundo, porque nós não somos explicitamente ruins. E nessa situação, o crente se sente até alegre de acusar. Não sou igual ao mundo. Eu não sou igual ao mundo. Mas quase nenhum crente escapa desse pecado aqui, orgulho moral. Alguém já sentiu, eu já senti orgulho moral. O orgulho moral vem quando você está ali vivendo a sua vida piedosa e de repente alguém que não vive recebeu a bênção que você queria. E aí você fala, poxa Senhor, orgulho moral. O Senhor às vezes trata o nosso orgulho dessa forma. Ele pega o nosso orgulho e mostra pra gente, tá vendo como você é feio? Tá vendo como esse sentimento é feio? Você não está pronto? E olha só, a gente só consegue pela graça de Deus, porque é o que nos deu a salvação. Não fomos por nós mesmos. Nós devemos nos lembrar disso. E a humildade, se ela habita em nós, faz com que a gente sinta, então, não acusação pelo mundo, mas gratidão. Você fala assim, eu, como aquele humano, sou capaz de fazer as mesmas maldades que ele, ou até fazia. E olha, Deus me transformou. Grato sou a Deus por essa transformação. É isso que você tem que pensar. Não assim, eu sou santo, ele não. Eu tenho um lugar no céu, ele não. Não é esse tipo de coisa, mas a humildade verdadeira é quando você reconhece, Senhor, que grande obra tu fizeste em mim. Eu era exatamente assim, eu era exatamente igual. Olha como o Senhor me transformou. Se não fosse a tua graça. E aí a humildade faz com que a gente aprenda o antes e o depois. A gente precisa ensinar isso. E aí quando a gente aprende, a gente tem que ensinar. Por isso que o Senhor fala fazer discípulos. Porque está chegando gente nova, vai ensinando o que você aprendeu. Esdras fez assim. Diz assim, Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, para ensinar os seus estatutos, os seus juízos. Então ele aprendeu primeiro e depois foi ensinar. O outro orgulho é o orgulho da doutrina. Então, o orgulho na moral, eu sou mais santo, eu sou mais perfeito, e também o orgulho doutrinário.
igual a gente. E aqui, nós não estamos falando do pecado em si, porque o pecado é pecado e não interessa, né? Ele é pecado aqui, ele é pecado na adventista, ele é pecado na congregação, tem que ser. Pecado é pecado. Mas aqui, o orgulho da doutrina é quando você fala assim, eu aprendi assim, é assim que é certo, todo o resto é errado e o céu é meu. Paulo disse assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ele teve que ensinar sacrificadas aos ídolos, mas nós temos outras coisas. Ele fala assim, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém puder saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo disse isso. Ou seja, eu posso discordar do irmão com humildade, com amor, eu posso. E o que eu posso discordar? Reconhecer, primeiro, tem que ter humildade, né, para ouvir opiniões que sejam diferentes, maduros o suficiente para ter discussões sadias. E o que entra em discussão aqui? O que pode ser orgulho doutrinário? O orgulho doutrinário é quando você fala, não, eu creio na grande tribulação, que a gente vai passar a grande tribulação, depois ele vai, não, eu não creio não estou servindo a Cristo para isso, eu não vou passar a tribulação não, o Senhor vai me levar antes. A igreja vai se levantar, aí o que acontece? Briga mesmo. Muitos irmãos avançam no outro, você vai ficar, eu não vou, e aí é confusão. Outro assunto que dá polêmica. Tá vendo? Nós somos salvos pela graça, então não tem livre-arbítrio. Não, peraí, tem livre-arbítrio sim. Não tem. É predestinação. Não é livre-arbítrio. Isso aí é uma coisa que, gente, não merece. É só se você estiver maduro na frente e quiser gastar saliva, quiser gastar tempo. Outra coisa, coisas que a Bíblia não deixa claro, sabe? Por exemplo, batismo. Você foi batizado como? Foi batizado em piscina. Foi batizado em águas correntes, no rio, né? Então, é o batismo que vale. Para mim, você tem que batizar de novo. Não, espera aí, tinha pastor, meu corpo inteiro foi para. Não vale água parada. Deus não habita em água parada. Essas questões existem, irmãos. Eu, por exemplo, olha aí, a minha falsa humildade, eu fui batizada em águas correntes. Mas por quê? Porque a minha igreja não aceitava o batismo de piscina. Então, quando alguém chegava lá, um membrozinho, e falava assim, oi, tudo bem? Eu sou presbítero lá, não sei da onde. Como é o seu batismo? É piscina, para batizar. Dá o nome lá para batizar, tem que ser água corrente. Não é, mãe? Um monte de gente, uma fila. É gostoso? É gostoso, mas isso não é salvação. Isso não é salvação. Quanta gente batizou em água corrente e hoje está no mundo? Não quer dizer nada. Entendeu? Aí você brigou por nada, você discutiu por nada, dividiu o ministério por nada. Outra coisa também. Eu creio em língua estranha. Mas você entende o que você fala? Não, é um poder sobrenatural. Não, língua estranha para mim é quem entende o que fala. Não. Aí fica nessa, sabe, gente? Isso não vai tirar nem pôr no céu. Amém? Isso não põe ninguém no céu e nem tira. Pode ser que você chegue lá no dia e o Senhor vai falar assim para você, realmente eu gostava do batismo na piscina. Mas e aí? Isso não vai te tirar do céu. Então é uma questão. Mas tinha livre-arbítrio, entra. Não, Senhor, mas o Senhor falou em predestinação, só que se você for ver, nós temos as duas coisas na Bíblia, a predestinação e o livre-arbítrio que caminham juntos. Mas quem crê no livre-arbítrio não concorda com isso. E quem crê na predestinação diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele só faz isso. Uma vez salvo, salvo. Tá, mas se iniciou, é porque nunca foi salvo. Vai brigar? Não vai. Lá no último dia vai falar, fora. Dentro. É isso. Não, Senhor, mas uma vez salvo, salvo para sempre. E você viveu como? Uma vida impiedosa? Uma vida de falso exemplo? É assim. Então as duas coisas caminham juntas. Lembra que eu falo sempre para vocês? Eu não faço boas obras para ser salvo, mas como eu sou salvo, eu faço boas obras. Aleluia. Entende? Tem que caminhar junto. Então, não sejamos orgulhosos da doutrina. Saibamos ouvir, né? E por último, orgulhosos das obras. Orgulho das obras. É quando nós garantimos que nós
nos garantimos. Eu me garanto, eu estou aprovado diante de Deus. Eu me garanto. Já viu essa? Vai na minha que você passa dia nessa casa do Afonso. Eu estou pegando dele, né? Nós devemos nos lembrar de que toda e qualquer realização e conquista, seja ela material, seja ela espiritual, provém de Deus. Não existe isso. Eu venci a tentação. Eu sou forte. Eu sou demais. Eu sou um excelente profissional. Eu me garanto no que eu faço. Até o vigor para trabalhar, para enfrentar uma semana longa, para suportar ambientes ruins, pessoas tóxicas, alimentar uma família, pôr um pão na mesa, apresentar resultado, atingir meta, pregar, abrir culto, louvar, ser excelente esposa, ser excelente marido, mãe, mecânico, amigo, ser reconhecido por ter esta ou aquela habilidade, qualquer coisa, não é nosso. Não é nosso. Deus falou para o povo de Israel assim, fala para aquele povo, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Te lembrarás do Senhor teu Deus, e Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Até a força de vontade, até a disciplina não são suficientes para alguém ser vencedor. Porque até a disciplina e até a força de vontade, quem dá é Deus. Isso é tão real também na vida ministerial, porque às vezes o próprio Deus, quando a gente está um pouquinho orgulhoso, quando a gente está querendo sobressair, o próprio Deus faz nós termos pensamentos, tem dias assim, meu Deus, hoje eu não estou bem. O que eu vou falar para aquele povo? O que eu vou pregar para aquele povo? O que tem de bom em mim hoje, Senhor, para ser transmitido para eles? Eu estou vazio, meu coração está triste, a minha alma está batida. Por que tem dia que a gente pensa isso? Porque o Senhor está falando assim, porque não é você que faz. Glórias a Deus. Você vai assim mesmo. Você vai assim mesmo, você vai subir triste, você vai subir arrebentado. Quando você abrir a boca, glória. Eu vou operar. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua limitação, no seu dia mal. E é nesse dia que a gente vê o nosso orgulho indo para baixo, Deus se movendo, abrindo nossa boca, nos fazendo lembrar da palavra, nos fazendo sentir a presença dele, nos fazendo enxergar faísca de transformação em quem nos ouve. E aí Paulo vem e fala assim, quem te traz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houvesse recebido. Paulo está falando, tudo que você tem, alguém te deu. E por último, orgulho de ser independente. Não peço ajuda para ninguém, não preciso de ninguém, não quero dar trabalho para ninguém, não atrapalho ninguém. Quando nós nos sentimos assim, tão suficientes, não precisa pedir ajuda nem conselho para ninguém, nós decidimos fazer tudo, pagar tudo. É um desejo excessivo de controle. Também Deus não se agrada. O desejo excessivo de ser reconhecido também é pecado. Quando a gente faz e não é reconhecido, por que é pecado? Porque quando a gente não é reconhecido, a gente fica triste. Então Deus quer que a gente ignore isso. Ser reconhecido ou não, continua. Vai! Seu nome não foi citado? Vai! Vai mesmo assim. E aí, quando a gente... Por isso que o Evangelho parte a gente no meio. Sabe por quê? O dia que você se sentir assim, céus, eu não sou reconhecido, fiz tanto. Aí o Senhor Jesus manda você ler lá em Lucas 17, que diz assim, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Tome! Aí você já vai ficar reconhecido. Glória, é verdade, Senhor. Eu sou isso mesmo, Senhor. Eu sou inútil, é isso aí. Aí, Salmo também vai dizer assim, Deus é
A um ele abate e o outro ele exalta. É ele que decide. Então, irmãos, terminando, acatar conselhos de pessoas honradas, como nossos pais, pessoas mais velhas, também é sinal de humildade. Acatar conselhos de nossos líderes espirituais, os quais nós temos, que são sérios, que seguem a palavra, que são obedientes, também é humildade da nossa parte e submissão. O que vocês estão fazendo aqui hoje sentados é humildade. Aleluia. Porque vocês estão falando, Senhor, eu quero aprender um pouquinho mais. Eu não sei tudo. Aí, vocês me fazem também passar por isso. Por quê? Eu também não sei tudo. Então, para levar para vocês, eu também tenho que estudar. Glórias a Eu Deus. preciso ler. Olha como o Senhor retroalimenta a igreja. É um retroalimento. Quando o Senhor fala para você, você vai pregar, não pense que é só você que vai se entrar no funil. Você vai entrar no funil, mas quem te ouve também. Mas o Senhor primeiro vai te ensinar e você vai ensinar os outros. E aí um dia vai chegar da Jane, aí vai chegar da Rutinha, todo mundo vai ter um dia em que vai estar aqui ensinando alguma coisa que aprendeu de Deus. E alguém vai ter que ser humilde para aprender aí embaixo. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho um título. Ah, mas eu tenho faculdade. Para Deus não. Para Deus não. Para Deus todos somos servos inúteis, porque fazemos só o que devíamos fazer. E que a nossa oração hoje esteja assim: Senhor, não me deixe cair no pecado do orgulho doutrinário, não me deixe cair no pecado do orgulho farisaico e moral, de me comparar, de me achar mais santo. Senhor, não me deixa cair na parte de comparar, me comparar com irmãos, com irmãs. Senhor, me cura do orgulho doutrinário, me cura dessa independência de querer ser suficiente, Senhor. Senhor, que eu reconheça que é o Senhor que se move dentro de mim. Aleluia. Glórias a Deus. E que se o Senhor não se mover, eu não tenho nada para oferecer. Nada, nada. Nem andar eu ando, nem levantar eu levanto. Amém? E recebamos essa palavra. Glória a Que Deus. peçamos por essa humildade ao Senhor, porque a Bíblia diz: bem-aventurados humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Palmas que exaltam Jesus. Aleluia.